Em algum momento da sua vida, você já deve ter ido passar as férias na casa dos avós, ou até mesmo ido ter feito aquela viagem dos sonhos a bordo de um dos melhores ônibus do Brasil e também do mundo. O Marco Polo, como é conhecido, é responsável por diversas memórias para nós brasileiros. Esta empresa tem uma história surpreendente e cheia de desafios que veremos agora. Para muitos, o que seria apenas mais uma comum empresa brasileira, sem um futuro promissor, hoje é responsável por quase metade da produção nacional. É a maior encarroçadora da América Latina e terceira maior do planeta. Em 6 de agosto de 1949, os irmãos Nicola, Dorval Antônio, Nelson, João e Doraci Luiz abriram as portas da Nicola e Companhia, uma pequena oficina de chapeação e pintura de cabines de caminhões em Caxias do Sul. Ainda em 1949, a empresa produziu seu primeiro ônibus. A carroceria era feita de madeira, sobre uma estrutura de alumínio, o que levou 3 meses para ficar pronta, já que foi toda montada de forma manual. No ano seguinte, chegaria Paulo Bellini, que será uma peça fundamental para o desenvolvimento da montadora. Juntamente com este começo da empresa, o Brasil vivia um forte desenvolvimento industrial, um forte êxodo rural e, consequentemente, o crescimento das cidades. Isto gerava grandes desafios, cujas soluções foram abrindo as trilhas junto às fábricas e empresas que pensavam já no futuro daquela época. Neste momento, o governo brasileiro havia implantado um programa de industrialização acelerada. O Plano SALT, idealizado pelo governo federal para atender às áreas de saúde, alimentação, transporte e energia, trazia ao Rio Grande do Sul a perspectiva de mudança na tradicional economia agropecuária. Estava se iniciando um lastro, cujas primeiras medidas foram governamentais, mas sua efetiva implementação foi o resultado do trabalho de alguns homens de visão avançada que, acreditando no desenvolvimento do país, investiram na ideia de uma indústria nacional. Na área dos transportes, o plano traçava um programa baseado nas vias e transportes ferroviários e rodoviários já existentes e contemplava ainda a melhoria dos portos, das condições de navegabilidade dos rios, o aparelhamento da frota marítima e a construção de oleodutos. A empresa, que inicialmente tinha 8 sócios e 15 funcionários, foi uma das primeiras indústrias brasileiras a fabricar carrocerias para ônibus, que inicialmente eram de madeira. No início das atividades, fazer uma carroceria de ônibus exigia, além de muito esforço da mão de obra, grande quantidade de tempo e conhecimento para adaptar o chassi e transformar a madeira em estrutura de carroceria para ônibus. Assim, a primeira unidade da empresa precisou de 3 meses para ficar pronta. Os primeiros veículos tinham estrutura de madeira, sobre os chassis de caminhões norte-americanos, leves e médios, que utilizavam gasolina, sempre com estilo maçudo e pesado, caracterizado pelas janelas pequenas e pelos para-brisas planos. A evolução do setor automobilístico, transportes e estradas, na década de 50 foi o ponto-chave para o crescimento da empresa, cujo trabalho até então artesanal passou a ser aprimorado e especializado. Surgiram então os chassis especiais para ônibus, agilizando o processo de fabricação das carrocerias. A madeira com a qual era feita a estrutura da carroceria foi aos poucos sendo substituída pelo metal. Poucos anos depois, o pavilhão de 2 andares e 290 metros quadrados já não suportava mais o aumento da demanda de produção. Na primeira década de vida, foram produzidos cerca de 600 unidades. Em 1957, os irmãos Nicola começaram a erguer a segunda sede, com 3.100 metros quadrados, no recém-loteado bairro Planalto. O terreno foi cedido pelo dono da área, com o objetivo de incentivar a ocupação da região. Próximo ao fim da construção, a liquidez da empresa acabou. Para não paralisar a linha de produção, a Nicola e Companhia abriu capital e formou uma sociedade anônima. Os anos 70 foram de forte crescimento. Com a crise do petróleo, o governo fez apelo para que as pessoas usassem mais ônibus. A grande demanda turbinou a empresa. Os novos ônibus da linha Veneza vieram com novidades, como o motor dianteiro, o teto reto, as janelas maiores, além do micro-ônibus. Em 20 de fevereiro de 1981, foi inaugurada a atual unidade Fabril, construída em Ana Resch, distrito de Caxias do Sul, em uma área de 223.832 metros quadrados. Em 20 de janeiro de 1927, nascia Paulo Pedro Bellini, na cidade de Caxias do Sul. Ele foi o 4º filho de uma família composta por 8 irmãos. Embora tenha estudado em Porto Alegre por muito tempo, logo decidiu retornar à sua cidade natal. Em 1949, aos 22 anos, munido apenas de um curso de contabilidade, Bellini estabeleceu uma empresa de fabricação de carrocerias de ônibus chamada Nicola e Companhia.
Ele empreendeu essa jornada em parceria com seus irmãos homônimos, que eram amigos próximos de sua família. Enquanto Bellini assumia a responsabilidade pela administração e contabilidade, seus sócios encarregavam-se da operação. A empresa levava cerca de 90 dias para produzir um ônibus, mas muitas das vezes o veículo precisava ser reparado. As coisas para Paulo Bellini não eram fáceis no começo. Ele e seus sócios não tinham capital de giro, crédito e nem se dispunham de tecnologia. Pegaram dinheiro emprestado, inclusive do pai de Paulo Bellini, e foram fazendo as coisas acontecer. Muitas das vezes, Bellini precisava recorrer aos agiotas. No final dos anos 60, os membros da família Nicola tomaram a decisão de deixar a sociedade existente e estabelecer uma nova empresa exclusivamente deles, o que também se dedicaria à fabricação de carrocerias de ônibus. Essa situação colocou Bellini em uma posição de desvantagem. Ele estava trabalhando em uma empresa que ainda carregava o nome dos seus agora concorrentes, que aproveitavam dessa oportunidade para promover seu produto como verdadeiro Nicola. Bellini, juntamente com um novo sócio chamado Walter Gomes Pinto, começou a buscar um novo nome para a empresa. Embora eles gostassem do novo nome Marco Polo, hesitavam em usá-lo devido ao fato de ser um nome composto. Como solução, eles decidiram combinar as duas palavras e testaram o nome durante o Salão do Automóvel, em 1968. Ao lançarem um modelo de ônibus chamado Marco Polo, o nome foi muito bem recebido e acabou se popularizando. No entanto, o grande diferencial da vida de Bellini foi compreender a importância do capital humano na empresa, muito antes disso se tornar uma verdade estabelecida. Bellini criou e implementou dois sistemas. O SUMAN, Sugestões de Melhoramentos do Ambiente Marco Polo, que incentivava os funcionários a participar ativamente na constante melhoria do local de trabalho, e o SIMPS, Sistema Integrado Marco Polo de Produção Solidária, que enfatizava a importância do trabalho em equipe e da colaboração entre diferentes áreas. Bellini, durante sua jornada, transformou a Marco Polo numa das maiores fábricas de ônibus do mundo. Aos 90 anos, Bellini faleceu, deixando como legado uma empresa industrial sólida em um mundo onde muitas indústrias estão em declínio. Ele construiu um negócio familiar que resistiu a 68 anos de crises no país e conseguiu se internacionalizar. Além disso, ele estabeleceu uma cultura empresarial que valoriza tanto a capacidade individual quanto ao mérito coletivo. Segundo Bellini, o nome trata-se de uma homenagem ao navegador italiano Marco Polo, que passou 24 anos integrando culturas e explorando novos caminhos. Assim como o navegador Marco Polo abriu novas rotas e explorou territórios desconhecidos, a escolha do nome Marco Polo para a fábrica de ônibus evoca uma associação com a busca por inovação, expansão e descobertas. Da mesma forma que Marco Polo foi um pioneiro em sua época, a empresa Marco Polo também se destaca como uma pioneira na indústria de ônibus, estabelecendo-se como uma referência de qualidade e excelência. O nome Marco Polo transmite a ideia de uma jornada, além dos limites estabelecidos. Assim como a empresa busca constantemente ultrapassar fronteiras e conquistar novos mercados, a escolha desse nome representa uma conexão simbólica entre a história de coragem e exploração de Marco Polo e a determinação da empresa Marco Polo em liderar e inovar no setor de fabricação de ônibus. Foi de um pequeno pavilhão de madeira a um conglomerado de 11 empresas espalhadas pelo mundo. O desenvolvimento tecnológico e administrativo transformou a empresa em uma das mais conceituadas no mercado, consolidada pela qualidade de seus produtos e sua produtividade. O primeiro ônibus Marco Polo foi apresentado no Salão do Automóvel em São Paulo no ano de 1968. Com a sua fabricação em grande escala para o território nacional, a empresa não parou de crescer, dominando o mercado nacional e logo partindo para conquistar outros países. Nos anos 70 também tiveram sua importância no forte crescimento para a Marco Polo. Com a crise do petróleo, o governo fez apelo para que as pessoas usassem mais ônibus. A forte demanda turbinou a empresa. Nos últimos 10 anos, a Marco Polo, que é a principal montadora de ônibus brasileira, alcançou diversas conquistas e realizou investimentos estratégicos para consolidar sua posição no mercado nacional e conquistar o mundo. Durante esse período, a empresa expandiu sua atuação global, inaugurando fábricas em países-chave como México, Colômbia, Índia, Rússia e África do Sul. Essa expansão permitiu que a Marco Polo atendesse a crescente demanda por transporte público em diferentes regiões do globo, fortalecendo sua presença internacional. Além disso, a Marco Polo investiu intensamente em tecnologia e inovação. Ela desenvolveu ônibus com design moderno, eficiência energética e recursos avançados de segurança.
A empresa também priorizou soluções sustentáveis com a criação de veículos híbridos e elétricos, em linha com tendência global de mobilidade limpa. Outro destaque foi a expansão da empresa para a China, onde inaugurou sua primeira fábrica em parceria com a Jinx Eisley. Essa iniciativa estratégica permitiu a Marco Polo atender às necessidades do crescente mercado chinês e consolidar sua presença global. A Marco Polo também ampliou seu portfólio por meio de aquisições estratégicas. Em 2018, adquiriu a Neobus, renomada fabricante de ônibus urbanos, fornecendo ainda mais sua presença no segmento de transporte público. A empresa manteve um foco constante na sustentabilidade, investindo em tecnologias mais limpas e ecológicas. Além disso, a Marco Polo destacou-se por desenvolver sistemas avançados de conectividade e telemática, proporcionando maior eficiência operacional para os clientes e uma experiência aprimorada para os passageiros, como recursos como Wi-Fi e entretenimento a bordo. Marco Polo também realizou aquisições estratégicas para expandir seu portfólio e fortalecer sua posição no mercado. Também em 2018, a empresa adquiriu a Neobus, uma fabricante de ônibus urbanos, ampliando ainda mais sua participação no segmento de transporte público. Com todas essas realizações e investimentos nos últimos 10 anos, a Marco Polo demonstrou sua capacidade de se adaptar às demandas do mercado, permanecer na vanguarda da inovação e estabelecer-se como uma referência global na indústria de fabricação de ônibus. A empresa ainda continua a conquistar novos mercados, fornecer soluções de transporte de alta qualidade e contribuir para a mobilidade sustentável em todo o mundo.